Olá pessoal, meu nome é Bernardo Gonçalves e nessa aula nós vamos abordar esse tipo de força que é observada sempre que nós temos um movimento circular, que é a força centrípeta. Primeiro, nós vamos tentar motivar porque nós temos que estudar força centrípeta, né? Quais são as situações no nosso dia a dia em que força centrípeta aparece. Então você imagine primeiro que você tem aqui um automóvel de brinquedo. E esse automóvel, ele é movido a pilha, né? Você liga o automóvel e ele sai sempre se movendo em linha reta. Mas você imagine que você amarra um cordão nesse brinquedo, no caso nesse carrinho de brinquedo, e em vez de observar o carrinho sempre andando em linha reta, você percebe que devido a essa nova configuração aqui que você colocou, o carrinho amarrado a um fio, ele passa a girar em um círculo, né? Uma trajetória circular. E é bom a gente refletir por que exatamente o fio impede que o carrinho se mova em linha reta. Isso é um dos motivos pelos quais nós devemos estudar a força centrípeta. Nós vamos ver que existe uma força atuando em cada ponto da trajetória desse carro que faz com que, em vez dele se movimentar em linha reta, na verdade ele está toda hora mudando a direção do seu movimento devido a essa força que existe por causa dessa corda, né, que nós colocamos aqui. Então vamos lá. Como já falei, um pequeno automóvel de brinquedo movido a pilha e que anda em linha reta foi amarrado a um fio. A outra extremidade do fio foi amarrada a um anel de metal e este foi encaixado num prego fixado ao centro da barra. Esse prego aqui que eu não mencionei. O automóvel foi posicionado como mostra a figura ao lado e uma vez ligado verificou-se que em vez de seguir em linha reta, realizou um movimento circular. Como explicar cientificamente porque o fio impede o movimento em linha reta? Como eu já antecipei, é porque você está exercendo uma força que nós vamos descobrir, né, que é uma força centrípeta que atua sobre esse carrinho, que modifica a trajetória em linha reta, né, que ele teria de outra maneira, né, caso não tivesse amarrado. Então, eu coloquei aqui quatro conceitos sobre o que seria força centrípeta para a gente conseguir interpretar melhor. A força centrípeta ela atua mudando constantemente a trajetória do objeto, mantendo em movimento circular. Porque se você se lembra lá das aulas de leis de Newton, foi visto por vocês que o estado de movimento natural dos corpos é o que? Ou parado ou em movimento retilíneo uniforme. Para você ter um corpo se movendo em movimento circular, necessariamente você precisa ter uma força atuando para mudar a trajetória daquele objeto. Senão ele estaria ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, força centrípeta é essa força que atua mudando constantemente a trajetória do objeto e fazendo com que ele se mova circularmente. Em todo, só reforçando, né, o que eu acabei de falar, em todo movimento circular existe uma força resultante centrípeta, apontando para o centro da curva. Sempre que você observar um movimento circular, necessariamente existe uma força centrípeta. Essa força centrípeta ela pode ser de diferentes naturezas. A gente classifica que se existe um movimento circular, existe a força centrípeta, mas a gente não sabe ainda exatamente qual é essa força centrípeta, mas nós vamos falar ainda nesse vídeo. A força centrípeta é responsável por manter os objetos em movimento circular sem que saiam pela tangente, lei da inércia. Como eu falei, o estado natural de um corpo que está em movimento seria ele se mover em linha reta. Para que o corpo ele não saia pela tangente,
o que é que sair pela tangente? É ele escapar de forma, de forma que ele siga uma reta tangente a essa circunferência. Reta tangente seria em cada ponto algo que passa do lado, né, digamos assim, passa do lado da circunferência. Então aqui, se ele está nesse ponto, sair pela tangente seria sair nessa direção, sair simplesmente andando nesse ponto em linha reta. Isso não acontece porque o fio, claro, está amarrado nele. Contudo, a força resultante centrípeta, como eu falei aqui mais nesses pontos anteriores, é apenas uma força resultante. Ela não tem uma natureza específica. A força centrípeta pode ter diferentes naturezas, como a gente vai ver, né, nos próximos slides e nas próximas aulas. Ela pode ser uma força de tração, como é no caso desse carrinho. Você tem uma corda amarrada no carrinho, exercendo uma força de tração. Nesse caso aqui, a força resultante centrípeta para o centro da curva, apontando na direção desse prego, né, fixado aqui no meio, é a força de tração. Mas pode também ser a força de atrito ou até mesmo a força da gravidade, conhecida como força-peso. Então, a força resultante centrípeta pode ter diferentes naturezas, e aqui eu citei 3 apenas. Aqui só para deixar mais claro, né, no caso mais uma vez, mostrando o exemplo do livro, do brinquedo, numa trajetória circular, que você vê que aqui, né, um exemplo de reta tangente. Nesse ponto aqui da trajetória, uma reta tangente é uma reta que passa do lado da circunferência, tocando nesse ponto. Sempre, claro, né, é uma linha reta, é uma reta tangente. Nesse ponto, a reta tangente seria aqui, e nesse ponto a reta tangente é assim. Então, enquanto existe tração, né, enquanto o fio estiver amarrado no carrinho, o carrinho vai seguir uma trajetória circular, ou seja, a força de tração vai seguir modificando a trajetória do carrinho, que de outra forma seria o quê? Seria sair pela tangente. Em qualquer ponto desse seria sair pela tangente. Mas enquanto existir a tração, ele vai continuar no movimento circular. A partir do momento aqui, nesse ponto, que a corda ela se parte, o que é que o carrinho faz? Imediatamente volta ao seu movimento natural, que seria andar em linha reta. Ele sai pela tangente dessa circunferência. Agora, só falando mais de alguns conceitos de força centrípeta, a direção da força centrípeta é a direção da reta que passa pelo móvel, no caso, o móvel, no nosso exemplo anterior, seria o carrinho, e pelo centro da curva descrita por esse móvel. Então, você pensa aqui que você tem essa bola aqui, que no caso, no nosso exemplo inicial, seria o carrinho. A força centrípeta, você imagina a trajetória circular que o móvel está fazendo, você coloca um ponto no centro dessa curva e a força centrípeta em qualquer ponto dessa trajetória sempre vai estar apontando do móvel para o centro da curva. Então a força centrípeta faz o móvel se deslocar em trajetória curva, como nós já falamos anteriormente, e está sempre apontando para o centro. Aí tem uma pergunta que surge muito na cabeça dos alunos, que é, tá certo, você está falando de força resultante centrípeta. Mas o que seria então força centrífuga, que a gente fala muito, né? Por exemplo, quando você está no ônibus e o ônibus vai fazer uma curva e você se sente jogado para um dos lados do ônibus. Isso aqui foi... Algumas pessoas, né, vão comentar que seria uma força centrífuga. Quando a gente analisa o movimento dos corpos através das leis de Newton, a gente só pode falar em força centrípeta. Força centrífuga seria usada para quando você não tem condições de analisar aquele fenômeno
através das leis de Newton. Então, por exemplo, se você está dentro de um ônibus em que você não tem informação, ou dentro desse carro aqui, em que você não tem informação do que está acontecendo do lado de fora, você tá dentro do carro, então você naturalmente diria que existe uma força centrífuga, porque você poderia não ter informação de que você está em uma trajetória circular. E você vai ver as coisas se movendo dentro do carro sem saber exatamente que você está numa trajetória circular. Mas se você analisa as coisas do ponto de vista de uma terceira pessoa que está vendo a coisa acontecer à distância, você está parado em relação à Terra e está vendo aquele fenômeno acontecer, então você vai dizer que as coisas dentro do carro se movimentam porque elas tendem a continuar em linha reta. Elas tendem a seguir a lei da inércia, mas você está numa trajetória circular. Então o carro vai continuar nessa trajetória circular, mas as coisas dentro do carro podem se mover, né? Porque enquanto estiver confinado dentro do carro, tudo bem, as coisas não vão sair voando porque o carro está fechado, mas dentro do carro as coisas vão se mover devido à lei da inércia. Porque o carro ele tende a mudar a sua trajetória e as coisas dentro do carro tendem a permanecer na trajetória retilínea, tendem a sair pela tangente. O carro não sai pela tangente por quê? Porque nesse caso aqui existe uma força centrípeta apontando para o centro que mantém o carro nessa trajetória circular. Exemplos de força centrípeta no nosso dia a dia. Eu falei do ônibus, né, ainda agora, quando o ônibus faz uma curva, por exemplo, que você vê todo mundo sendo jogado para o lado oposto da curva. Mas, por exemplo, o carrossel é um exemplo prático, né? Um exemplo que muita gente já teve, principalmente se o carrossel começar a girar com a velocidade alta, aí você realmente sente que pode ser que você caia, né? Seja jogado para fora da curva, seja jogado para fora aqui do carrossel e caia do lado de fora. Isso normalmente não acontece porque os carrosséis têm uma velocidade reduzida. O carro de Fórmula 1, por exemplo, os pilotos eles sofrem e relatam, né, problemas, por exemplo, no pescoço, quando você tem muitas curvas para um lado. Se você tem muitas curvas para um lado, a cabeça do piloto ela tende a permanecer, né, em linha reta enquanto o piloto está fazendo a curva. Então ele tem o pescoço muito forçado quando ele faz muitas curvas para um lado. E alguns chegam no final da corrida com dores, né, musculares nessa região do pescoço. E uma máquina, né, que é conhecida como centrífuga, né, mas como eu falei, se nós vamos analisar pelas leis de Newton, força centrífuga ela não existe. Mas uma máquina centrífuga exatamente é também o que acontece, ela utiliza a lei da inércia para secar, né, as roupas, porque o tambor dentro da máquina ele começa a girar com uma velocidade muito alta, as roupas elas começam a ser pressionadas contra as paredes do tambor e a água começa a escapar pelos orifícios que existem nesse tambor. Mais uma vez, seguindo o que? A lei da inércia. A roupa não tem como passar por esses orifícios do tambor, mas a água tem. Então a água passa pela tangente, vai embora e a roupa fica mais seca, né? Vamos dar uma olhada nesse simulador agora, em que nós podemos, né, estudar com mais detalhes o movimento circular. Então, pessoal, esse é o nosso simulador, onde a gente tem esse brinquedo aqui, que você gira, você se coloca em pé em cima dele, né, e você pode girar. Não tem necessariamente um assento, diferentemente de um carrossel. E nós temos esses dois insetos que nós podemos colocar aqui em cima desse brinquedo e ver o que acontece. Como vocês podem ver, quando eu movimento esse inseto, aparecem duas setas, que são setas representando a velocidade do inseto, que é para onde ele está se movendo, e a aceleração que está relacionada com a força, né, com a força que eu estou aplicando nesse inseto.
Como vocês sabem lá da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu movimento um corpo, eu estou aplicando uma força sobre ele, e isso está relacionado a uma aceleração que esse objeto adquire. Então, esse brinquedo aqui, eu posso tanto girá-lo colocando o mouse aqui e soltando, como eu também posso mudar aqui, né, nessa seta. Quando eu coloco 0, o brinquedo para. Quando eu coloco uma velocidade de rotação maior do que 0, o brinquedo gira no sentido anti-horário. Quando eu coloco uma velocidade de rotação menor que 0, o brinquedo gira no sentido horário. O que é que nós podemos perceber? Vamos lá. Quando o brinquedo está parado, você não vê, não tem nada acontecendo. O inseto está aqui, ele não tem velocidade, não tem força nenhuma atuando sobre ele. Mas o que é que acontece quando eu começo a girar o brinquedo? Vou colocar uma velocidade aqui considerável. Primeiro você vê que esse inseto tem uma determinada velocidade, né? Ele está se movendo ao longo dessa circunferência aqui, que você pode começar com essa listra verde, com uma determinada velocidade v. Mas o que é que acontece? Se não existisse nenhuma força atuando sobre esse inseto, ele não estaria nesse movimento circular, porque a gente sabe que a tendência natural dos objetos pela lei da inércia, né, é se manter ou parado ou em movimento retilíneo uniforme. Se esse inseto ele não está nem parado nem em movimento retilíneo uniforme, significa que tem uma força atuando sobre ele. Se é um movimento circular, existe uma força centrípeta atuando na direção do centro, né, atuando sobre ele na direção do centro. E essa força centrípeta ela está relacionada com essa aceleração, essa seta aqui é representada por esse A, porque você sabe lá da segunda lei de Newton que A e força estão relacionadas pela massa do objeto. Então o que é que acontece? Então toda vida que mudar A, você entenda que mudou a força. Se mudou A, é porque a força mudou. Da mesma forma que existe força centrípeta, existe também uma aceleração centrípeta, porque força e aceleração estão relacionadas. O que é que acontece se eu pegar e aumentar ainda mais a velocidade desse brinquedo? Vamos lá. O que acontece? Obviamente, a seta de velocidade aumentou, porque a velocidade do objeto é maior. Mas o que é que também aumentou? Aumentou a aceleração na direção do centro. O que significa que aumentou a força centrípeta na direção do centro. Por quê? Porque esse objeto ele se manteve exatamente na mesma circunferência que ele estava antes. Se a velocidade é maior, isso significa que para ele se manter nessa mesma circunferência, ele precisa atuar sobre ele uma força centrípeta maior. Senão, ele sairia pela tangente, se não atuasse essa força. Ele iria embora e cairia do brinquedo. Vamos diminuir um pouco a velocidade e deixa eu agora mudar esse objeto de posição aqui e ver o que é que acontece. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a velocidade. O que é que você percebe? Esse objeto está aqui, nessa última listra, a listra rosa. E deixa eu pegar, ver se eu consigo pegar ele e botar aqui mais botar mais próximo do centro. Você vê que mais próximo do centro, a seta ela é menor do que quando eu coloco mais distante. Quando eu coloco mais distante, a seta aumenta. Quando eu coloco mais próximo, opa, agora eu mudei a velocidade. Quando eu coloco mais próximo, vamos lá de novo. Colocar numa determinada 29, não, mais alta, 123. Quando é próxima do centro, a seta é bem pequenininha. Quando eu trago aqui para mais longe, o que? A seta aumenta. Então você percebe outra característica desse movimento circular, que quando o objeto
claro, para o objeto girando na mesma velocidade com a mesma velocidade de rotação, né? Quando ele está próximo do centro, a força resultante sobre ele é menor do que quando o objeto, ou no caso aí o inseto, está mais distante do centro. Isso quer dizer que a tendência dele sair pela tangente em pontos mais distantes do centro da circunferência é maior do que a tendência dele sair pela tangente em pontos mais próximos do centro da circunferência. Então, era só essas características que eu queria abordar com vocês. E é isso por essa aula.